trará a mensagem. Que o Senhor possa nos abençoar. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Nós agradecemos o pastor Alain por atender ao nosso pedido, para compartilhar a palavra do Senhor nesta noite, e o convidamos para que possa agora estar ministrando a palavra do Senhor, e que o Senhor nos abençoe mais uma vez com sua graça. Meus amados irmãos, boa noite. Graça e paz da parte do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, eu gostaria mais uma vez de falar da minha satisfação de poder rever os irmãos desta igreja, poder estar com vocês mais uma vez e bendizer a Deus pela bondade de poder lhes falar, lhes trazer a palavra de Deus mais uma vez. Agradecer ao pastor Bruno, ao pastor Antônio, pela bondosa sessão do culto. Quero convidar vocês, meus irmãos, nessa noite, pensarmos a respeito, ou meditarmos a respeito do Senhor Jesus Cristo e buscando observar um aspecto dele, da sua obra, a respeito do qual nós não pensamos muito, ou às vezes não nos sentimos tão confortáveis em pensar a respeito. Peço que os irmãos abram as suas Bíblias no livro do profeta Isaías, capítulo 63. Isaías 63. Isaías, capítulo 63. Nós vamos ler do verso 1 até o verso 6. Isaías 63, do verso 1 ao verso 6. Eu vou fazer a leitura e os irmãos acompanharão atentamente. Todos encontraram? Quem é este que vem de Edom, de Bosra, com vestes de vivas cores, que é glorioso em sua vestidura, que marcha na plenitude da sua força? Sou eu quem falo em justiça, poderoso para salvar. Por que está vermelho o traje e as suas vestes, como as daquele que pisa uvas no lagar? O lagar eu pisei sozinho, e dos povos nenhum homem se achava comigo. Pisei as uvas na minha ira, no meu furor as esmaguei, e o seu sangue me salpicou as vestes e me manchou o traje todo. Porque o dia da vingança me estava no coração, e o ano dos meus redimidos é chegado. Olhei, e não havia quem me ajudasse, e admirei de não haver quem me sustivesse, pelo que o meu próprio braço me trouxe a salvação, e o meu furor me susteve. Na minha ira pisei os povos, no meu furor embriaguei-os, derramando por terra o seu sangue. Amém. Meus amados irmãos, eu não sei aqui quantos já leram uma obra bem conhecida, bem famosa do escritor C.S. Lewis, intitulada As Crônicas de Nárnia. Mas mesmo aqueles que não leram a obra, mas tiveram a oportunidade de assistir o primeiro filme que foi feito a partir do livro, O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa, devem lembrar de uma cena em que os 4 irmãos estão conversando com um casal de animais, o senhor e a senhora Castor. E nessa conversa eles estão falando a respeito de Aslan, o grande leão. Na obra de C.S. Lewis, Aslan é uma figura de Jesus Cristo, ele é um símbolo da pessoa do Senhor Jesus Cristo. E quando eles estão conversando a respeito de Aslan, o senhor Castor faz a seguinte observação: ele não é um leão domado, ele é um leão perigosíssimo. Ele é bom, mas é perigoso. Essa maneira de Aslan ser descrito, ela é interessante e ela contrasta com a maneira como nós evangélicos, como nós cristãos, pensamos em muitas ocasiões a respeito do Senhor Jesus Cristo.
Porque para muitos de nós, meus irmãos, Jesus, ele é tão somente terno. Ele é tão somente uma pessoa amável. Alguém que tem como única e exclusiva disposição afagar o pecador, receber o pecador em seu seio. Então tem se tornado moda descrever o Senhor Jesus Cristo apenas como terno, cheio de bondade, afável, alguém que é agradável com todos, sem exceção, que nunca ergue a sua voz, nunca se ira. Muitas pessoas pensam em Jesus apenas nesses termos. Não há espaço na mente dessas pessoas para um Jesus intolerante com o mal, intransigente com o pecado, intransigente com a falsa religiosidade. Não há espaço na mente das pessoas para um Jesus que pronuncia palavras duras e condenatórias contra os líderes religiosos dos judeus. Então isso significa que nós precisamos olhar para a palavra do Senhor e devemos seriamente repensar a partir dela a maneira como nós enxergamos a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Até porque se nós observarmos desde o instante do seu nascimento, essa complexidade em torno da pessoa de Jesus, ela já é anunciada. Eu peço que os irmãos abram as suas Bíblias no Evangelho segundo escreveu Lucas, no capítulo 2, no verso 34, e observem a afirmação que o velho Simeão faz sobre Jesus quando o toma nos seus braços. Lucas capítulo 2, verso 34. Usando as palavras de Simeão, este menino está destinado para quê? Usando as palavras aí do verso. E para o levantamento. Vejam, não apenas para levantar, não apenas para salvar, mas também para arruinar. Isso já é anunciado desde o seu nascimento. Por meio dele muitos serão levantados, muitos serão erguidos, mas também por meio dele muitos serão arruinados. E isso aqui é refletido também no livro do profeta Isaías. Se nós fizéssemos uma gincana, e talvez fosse pedido numa prova, alguém cite um exemplo de uma passagem de Isaías que é cristológica, ou que é uma profecia a respeito de Jesus Cristo. Qual é a primeira passagem que vem à nossa mente? A passagem de Isaías 53, a passagem do servo sofredor. Alguém também poderia dizer Isaías capítulo 11, a profecia a respeito do rebento de Jessé, aquele que será chamado de maravilhoso conselheiro, príncipe da paz. Mas aqui no capítulo 63, você também tem uma passagem a respeito de Jesus Cristo. Agora, fazendo algo que nós não nos sentimos muito confortáveis para pensarmos a respeito disso. Eu gostaria que os irmãos mantivessem as suas Bíblias abertas nessa passagem e entendêssemos rapidamente a maneira como esse texto ele é trabalhado no livro do profeta Isaías. Isaías, meus irmãos, esse livro ele pode ser dividido em 3 partes. Não confundir essa afirmação com uma afirmação tipicamente liberal que diz que 3 autores escreveram esse livro. Não é a mesma coisa. Um único autor escreveu esse livro, o profeta Isaías, mas esse livro ele possui 3 seções muito claras. A primeira seção, você pode observar, ela vai do capítulo 1 até o capítulo 35. E nessa primeira seção você tem um tema. O tema dessa primeira seção é: Deus trará o seu castigo, o seu juízo, a sua disciplina sobre o povo de Judá. Não apenas o reino do norte, não apenas Israel havia se desviado, o reino do sul também havia se desviado, o reino do sul também havia apostatado, e por causa dessa apostasia, Deus traria a Babilônia, Deus traria o seu juízo, ele pesaria a sua mão sobre Judá. Esse é o tema da primeira parte de Isaías. A segunda parte, ela é pequena, ela é breve, ela vai do capítulo 35
36 até o capítulo 39, e ela se constitui basicamente de uma narrativa histórica, onde a história do rei Ezequias é contada. A história de como Judá também foi ameaçado pelo reino da Síria, de como o Senhor livrou Judá de maneira miraculosa, de como Ezequias adoeceu e o Senhor o curou de forma miraculosa. A terceira parte, ela inicia no capítulo 40 e vai até o final do livro, até o capítulo 66, onde está incluído o nosso texto. O tema dessa terceira sessão, meus irmãos, já é a salvação de Deus. Então a mesma nação, o mesmo povo que será castigado, ele será no final das contas resgatado. Deus não destruirá o seu povo. É verdade que ele disciplinará, ele o ensinará por meio do sofrimento do cativeiro, mas esse cativeiro não será a última palavra. Deus não aniquilará o seu povo, antes Deus o resgatará. Chegará a ocasião, chegará o dia quando o Senhor trará de volta o seu povo, suscitando um libertador. Então o texto que nós acabamos de ler no capítulo 63 faz parte dessa terceira sessão, cujo tema é a salvação. Agora observe como aqui esse assunto é trabalhado. Olhe para o capítulo 62 de Isaías. Volte os seus olhos até o capítulo 62. Veja o que diz o verso 8. No verso 8, a mensagem de Deus para o seu povo é uma mensagem feliz. É uma mensagem gloriosa e é uma profecia a respeito do futuro. Eu vou ler, acompanhe. Diz assim: jurou o Senhor pela sua mão direita e pelo seu braço poderoso: nunca mais darei o teu cereal por sustento aos teus inimigos, nem os estrangeiros beberão o teu vinho, fruto de tuas fadigas. Mas os que o ajuntarem o comerão e louvarão ao Senhor, e os que o recolherem beberão nos átrios do meu santuário. Passai pelas portas, preparai o caminho ao povo, aterrai a estrada, limpai-a das pedras, arvorai bandeira aos povos. Eis que o Senhor fez ouvir até as extremidades da terra estas palavras: dizei à filha de Sião: eis que vem o teu Salvador, vem com ele a sua recompensa e diante dele o seu galardão. Então veja que Deus, ele vem falando ao seu povo, fazendo uma promessa quanto ao futuro. Se você adiantar para o capítulo 63, a partir do verso 7, você também tem mais uma mensagem gloriosa de Deus para o seu povo, mas agora Deus não aponta para o futuro, não se trata de uma promessa. Deus aponta para o passado, relembrando ao povo o bem que ele já havia feito pelo povo. Então a certeza que o povo deveria ter de que Deus cumpriria a sua promessa é o que Deus já havia feito ao longo da história por esse mesmo povo. Então aquilo que Deus já havia feito, ele voltaria a fazer. Eu chamei a atenção de vocês para o que é dito no capítulo 62 e no capítulo 63. A salvação de Deus, ela é o assunto nesses dois textos, mas entre eles há a nossa sessão. Se eu perguntasse a vocês qual é o assunto dessa sessão, talvez alguém dissesse juízo, a vingança, e eu diria que não. O assunto dessa sessão é salvação. O assunto dessa sessão é a salvação de Deus para com o seu povo. Agora nós vamos observar que Deus salvará o seu povo dos seus inimigos, e essa salvação, ela consistirá na destruição dos inimigos. Se você voltar para o capítulo 11 do capítulo 62, Deus manda dizer ao povo que o Salvador do povo virá, correto? Olhe para o verso 11 do capítulo 62 e leia comigo. Diz assim, leiamos todos, verso 11, capítulo 62, está escrito: eis que o Senhor fez ouvir estas palavras: dizei à filha de Sião, por quê? Eis que vem o teu Salvador, Vem com ele a sua recompensa e diante dele. Veja o que Deus diz para Judá: o teu Salvador vem. No capítulo 63, ele vem. Deus anuncia que ele vem, e no capítulo 63 o profeta vê esse Salvador vindo. Olhe para o texto,
Veja, capítulo 63, verso 1, eu vou ler. O texto diz o seguinte: quem é este que vem de Edom, de Bosra, com vestes de vivas cores, que é glorioso em sua vestidura, que marcha na plenitude da sua força? Sou eu que falo em justiça, poderoso para salvar. Meus irmãos, Sião ouviu dizer que o seu Salvador vem, e de repente no horizonte surge alguém. Só que a imagem desse que vem não é a de um servo sofredor, não é a de alguém mais mergulhado no sofrimento. A imagem que surge no horizonte é a de um guerreiro poderoso, é a imagem de um homem forte, é alguém que vem trajado com vestes de vivas cores, e como diz o texto, alguém que marcha na plenitude da sua força. E veja que o verso 1 também nos dá a direção de onde ele vem. O verso diz que ele vem de Edom, ele vem de Bosra. Essa informação ela é extremamente importante para nós entendermos a natureza do que está sendo dito. Quem é Edom? Abra sua Bíblia, no livro de Gênesis, no capítulo 25, verso 30. E aí nós vamos ver quem é Edom, quem é esse povo. Gênesis 25, verso 30. Algum voluntário, por favor, leia. Gênesis 25. E lhe disse: peço-te que me deixes comer um pouco desse cozinhado vermelho, pois estou esmorecido. Daí chamasse Edom. Quem foi que falou isso? Esaú. Edom era Esaú. Veja como isso é confirmado no capítulo 36 aí de Gênesis. Gênesis 36, verso 1. Outro irmão, por favor, pode ler. São estes os descendentes de Esaú, que é Edom. Então, os edomitas, meus irmãos, eram os descendentes de Esaú. E quando você lê o Antigo Testamento, algo que você vai perceber é que Edom sempre aparece como uma nação inimiga de Israel. Os edomitas, eles sempre aparecem como inimigos do povo de Israel. Esse povo sempre vai se colocar como antagonista do povo de Deus. Quando Israel saiu do Egito e estava peregrinando rumo à terra de Canaã, chegou um determinado momento em que Israel teria de passar pela terra de Edom. Moisés envia uma mensagem ao rei dos edomitas. Ele pede permissão para passar pela terra. Ele promete que Israel não vai fazer nenhum mal. Veja como o rei de Edom trata Israel. Abra em Números, capítulo 20, do verso 14 até o verso 21. É um texto mais longo, eu vou ler. Números, capítulo 20, do verso 14 ao verso 21, diz assim: enviou Moisés de Cádiz mensageiros ao rei de Edom a dizer-lhe: assim diz teu irmão Israel, bem sabes todo o trabalho que nos tem sobrevindo, como nossos pais desceram ao Egito, e nós no Egito habitamos muito tempo, e como os egípcios nos maltrataram, a nós e a nossos pais. E clamamos ao Senhor, e Ele ouviu a nossa voz, e mandou o anjo, e nos tirou do Egito. E eis que estamos em Cádiz, cidade nos confins do teu país. Deixa-nos passar pela terra, não o faremos pelo campo, nem pelas vinhas, nem beberemos a água dos poços, iremos pela estrada real, não nos desviaremos para a direita nem para a esquerda, até que passemos pelo teu país. Porém Edom disse: não passarás por mim, para que não saia eu de espada ao teu encontro. Então os filhos de Israel lhe disseram: subiremos pelo caminho trilhado, e se eu e o meu gado bebermos das tuas águas, pagarei o preço delas. Outra coisa não desejo, senão passar a pé. Porém ele disse: não passarás. E saiu-lhe Edom ao encontro, com muita gente com mão forte. Assim recusou Edom deixar passar a Israel pelo seu país, pelo que Israel se desviou dele. Perceba o tratamento, perceba a hostilidade.
E esse não foi um incidente isolado, mas essa era a tônica, era esse o sentimento constante dos edomitas por Israel. Quando você chega, por exemplo, ao livro dos Salmos, você vai ver o salmista orando a Deus, pedindo que Deus vingue o seu povo da perseguição e da maldade de Edom. Abra no Salmo 137, veja o que é dito no verso 7. Salmo 137. O contexto desse salmo, meus irmãos, é justamente o cativeiro babilônico. O contexto é o mesmo contexto da nossa passagem em Isaías. A Babilônia veio, destruiu Jerusalém, e aqui nós vemos o que os edomitas diziam à medida que a Babilônia destruía a cidade santa. Salmo 137, verso 7, leia comigo, diz assim: contra os filhos de Edom, lembra-te, Senhor, do dia de Jerusalém, pois diziam: arrasai-a, arrasai-a até aos fundamentos. Edom se comportou como uma torcida, vendo a destruição de Jerusalém, torcendo: faça mais, acabe com tudo, destrua tudo, mate todos. Os edomitas vibraram apaixonadamente com a destruição de Jerusalém pela Babilônia. Quando você vai para a profecia de Amós, Deus fala a respeito de como castigaria a nação de Edom também. Abra lá a sua Bíblia, Amós capítulo 1, verso 11 e verso 12. Livro do profeta Amós, capítulo 1, verso 11 e verso 12. Leia comigo. Vamos ler todos juntos. Diz assim: assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Edom e por 4 não sustarei o castigo, porque perseguiu seu irmão à espada e baniu toda a misericórdia, e a sua ira não cessou de despedaçar, e reteve a sua indignação para sempre. Por isso meterei fogo a Temã, fogo que consuma os castelos de... Veja como aqui Deus menciona a maneira como Edom perseguiu o povo de Israel. Por causa dessa hostilidade, meus irmãos, em Isaías 63, Edom funciona como um símbolo de todos os inimigos do povo de Deus. Edom é ou seria o arqui-inimigo do povo de Israel. Na nossa passagem, Edom é a personificação de todos aqueles que odeiam profunda e intensamente o povo de Deus. E aí, de repente, Isaías vê esse homem, Isaías vê esse guerreiro vindo da direção de Edom. Ele está vindo da terra dos inimigos mais terríveis do povo de Deus. O profeta o descreve como alguém que é glorioso em sua vestidura, mas ele ainda não consegue discernir se esse que vem, se ele é amigo ou se ele é inimigo, quem é ele. Até que ele fala, no final do verso 1 de Isaías 63, você tem agora o guerreiro falando, e as palavras do guerreiro são: sou eu que falo em justiça, poderoso para salvar. A maneira como esse guerreiro fala é importante, porque ela já nos revela quem é ele. Em todo o livro de Isaías, aquele que fala é Deus, ou no contexto, quem fala é o servo de Yahvé. Se você voltar para o capítulo 59, faça isso, por favor. Se você voltar para Isaías 59, verso 21, você vê que o Senhor afirma que o seu Espírito está sobre o seu servo, e as suas palavras estão na boca do seu servo. Isaías 59, verso 21 diz assim: quanto a mim, esta é a minha aliança com eles, diz o Senhor, o meu Espírito que está sobre ti, e as minhas palavras que pus na tua boca não se apartarão dela, nem da de teus filhos, nem da dos filhos de teus filhos, não se apartarão desde agora e para todo sempre, diz o Senhor. Quando você vai para o capítulo 61, verso 1, é o servo falando, e ele diz que ele foi ungido também para falar, ele foi ungido para pregar as boas novas. No capítulo 62, verso 1, esse mesmo servo diz que por amor a Sião, ele não vai se calar, mas por amor a Sião, ele continua falando. Então quem fala é aquele que
tem as palavras do Senhor em sua boca. Quem fala é o servo de Yahvé. E esse mesmo homem é quem fala aqui no capítulo 63. E à luz de Isaías 53, irmãos, nós sabemos quem é o servo de Yahvé. Quem é o servo de Yahvé em Isaías? Podem dizer Jesus. Quem fala é Cristo. Esse guerreiro que vem é o servo de Yahvé. Esse guerreiro que vem marchando na plenitude da sua força, ele é o Senhor Jesus Cristo. Ele se revela como alguém que é poderoso para salvar, como alguém cujo poder não se esgota jamais. E Isaías percebe que as vestes dele são vestes de vivas cores. Ele ainda está longe, Isaías ainda não consegue discernir a cor, ou porque as vestes são de vivas cores. Mas à medida que ele se aproxima, isso fica mais claro. À medida que ele se aproxima, Isaías percebe que a cor do traje desse guerreiro é o vermelho. Aí ele faz uma pergunta no verso 2. Observe. Isaías 63, verso 2 diz assim: por que está vermelho o traje e as tuas vestes como as daquele que pisa uvas do lagar? Há um jogo de palavras bem interessante no verso 1 e no verso 2. Porque aquele que vem de Edom, Isaías pergunta: por que as tuas vestes estão Adom? Ou seja, vermelhas. E aí ele vai dizer: parece com as vestes daquele que estava pisando uvas no lagar. Bosra significa exatamente o lugar onde as uvas são pisadas. Há um jogo de palavras interessante aqui, e ela revela uma visão extraordinária, para que finalmente esse guerreiro esclareça o que ele estava fazendo. Agora ele diz o que estava fazendo. Veja para o verso 3. Ele diz assim: o lagar eu pisei sozinho, e dos povos nenhum homem se achava comigo. Pisei as uvas na minha ira, no meu furor as esmaguei, e o seu sangue me salpicou as vestes e me manchou o traje todo. Agora, o que eram essas uvas? Olha para o verso 3. O verso 6 diz: na minha ira pisei os povos, no meu furor embriaguei-os, derramando por terra o seu sangue. Era isso que ele estava fazendo. E veja que, de acordo com o que é dito no verso 3, ele agiu com ira, ele agiu com furor. E a palavra usada aqui para ira descreve o urro de indignação do guerreiro. Essa é uma palavra que descreve o grito que o guerreiro dá quando ele está tomado de ira, tomando vingança dos seus inimigos. A palavra furor descreve a intensidade, o calor da ira do guerreiro. Ele pisou as uvas, meus irmãos, com raiva, e à medida que ele as pisava, o sangue das uvas salpicava as suas vestes, até que as suas vestes ficaram banhadas com esse sangue. E à luz do verso 6, nós entendemos que essas uvas eram os inimigos do povo de Deus. Ele estava pisoteando Edom, ele pisoteou os inimigos do seu povo, ele pisoteou os inimigos de Sião. E meus irmãos, olhem para o texto mais uma vez, observem a gravidade do furor, a gravidade da ira do servo do Senhor, quando ele diz: no meu furor embriaguei-os, derramando por terra o seu sangue. Eu creio que, se não todos, pelo menos a maioria aqui, já viu aqueles filmes ou séries com representações de batalhas. E sabe como nesses filmes, nessas representações, o sangue é abundante. Há até quem chegue a estremecer com tanto sangue que é exibido. Saibam que nunca ninguém chegou a representar nem a metade de quão grande será esse derramamento de sangue aqui de Isaías 63. Veja a linguagem de embriagar que é usada no texto. Essa linguagem de embriagar, meus irmãos, embriagar os povos com o seu sangue, transmite a ideia de alguém que vai beber não porque está dando goles num copo, mas cuja cabeça vai ser mergulhada num tanque. É essa a imagem transmitida pelo texto. É possível que você fique horrorizado
É possível que você fique escandalizado com essa visão. Afinal de contas, nós normalmente somos ensinados a pensar em Jesus como Jesus hippie, um Jesus paz e amor, alguém que é unicamente terno, manso, inofensivo. Mas lembre, quem pisa essas uvas aqui é Cristo. E as vestes dele estão ensanguentadas. Nós já ouvimos muito sobre Jesus e o seu sangue, e é verdade que devemos ouvir mais. Mas observe que aqui não se trata do sangue dele. Não é o sangue dele. As vestes dele estão ensanguentadas, elas estão sujas de sangue, mas não é do sangue dele. É o sangue dos seus inimigos. É o sangue daqueles que são inimigos do seu povo. E talvez você se pergunte sobre a razão que o levou a agir assim. Mas o que foi que levou ele? O que foi que o levou a agir dessa forma? No verso 4 ele esclarece. No verso 4 ele diz qual foi a sua motivação. Leia comigo Isaías 63, verso 4. O texto diz assim, leiamos: me estava no coração, e o ano... Forte isso, né? Porque o dia da vingança me estava no coração. Ele fez isso aqui, meus irmãos, por vingança. Ah, mas vingança é pecado. Para mim, para você, para nós tomarmos vingança é pecado. Mas abra em Romanos 12. E é verdade que você já sabe, mas leia lá a quem pertence a vingança. Romanos capítulo 12. Leiamos juntos o verso 19. Romanos 12, verso 19 diz assim. Vamos ler? Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim que pertence a vingança, eu é que retribuirei. Então, eu e você, nós somos proibidos pela palavra de Deus de tomarmos vingança, mas a vingança pertence a Deus. E qual é a nossa confissão mais básica a respeito da pessoa do Senhor Jesus Cristo? Ele é Deus. E ele aqui exerce a prerrogativa que é dele. Porque o dia da vingança me estava no coração. Mesmo assim, não entenda que aqui você tem alguém sanguinário, que tem prazer na violência, que ama a violência. Não imagine que o servo de Yahvé aqui ficou possesso e num acesso de fúria descontrolada matou essas pessoas. O servo do Senhor não agiu aqui por vingança do que fizeram a ele. Você vê nas Escrituras que sempre que alguém fez alguma coisa a ele suportou calado. Mas ao mesmo tempo, quando a honra de seu pai, quando a honra do pai era violada, ele virou mesas e ele expulsou cambistas, também tomado de uma ira santa, armado de um azorrague. E aqui você tem a esposa dele, o povo dele, a amada dele, sendo vingada de todo o mal que os seus inimigos fizeram a ela. A motivação desse guerreiro ao pisotear Edom, ao esmagar os povos, é por causa do seu povo, é por amor à sua igreja. Edom esmagou Sião. Agora é chegado o momento de o defensor de Sião esmagar os seus inimigos. Eu lembro sempre, meus irmãos, de uma afirmação feita pelo pastor Augusto de Nicodemos, num livro que ele escreveu com a sua esposa, a Bíblia e sua família. Ele fala do dever do marido ser o protetor da sua amada. E ele conta uma história envolvendo ele e seu pai. Ele diz que num determinado dia, ele e seus pais estavam à mesa, e ele vai dizer o seguinte, eu achei exatamente os detalhes que ele coloca. Eu tinha 18 anos, e com 18 anos eu já tinha mais de 1,80m e já pesava mais de 100 quilos. Eu era um rapaz bem avantajado. Ele diz, eu comecei a discutir com a minha mãe, e de repente, com acesso de fúria, eu dei um murro na mesa e gritei com a minha mãe. A única coisa que ele diz depois disso é o seguinte, naquela noite,
eu descobri que a minha mãe tinha um protetor. Irmãos, deve ter levado umas pancadas muito boas do pai. Porque o amado, ele não permite, ele não tolera que a sua amada seja humilhada, pisoteada, oprimida. E é o que você vê aqui. Aqui você vê o noivo pactual tomando vingança pela desonra que Edom perpetrou à sua amada. Edom oprimiu o povo de Deus, então algo tinha que ser feito para que a opressão cessasse, e é por isso que ele vai dizer: o ano dos meus redimidos. Veja que o motivo é a redenção, e ele mostra que suportou durante muito tempo, ele viu durante muito tempo o seu povo sendo maltratado, perseguido e oprimido por Edom. Ele tomou nota de cada humilhação, ele tomou nota de cada opressão, de cada ato de violência. E finalmente chegou o momento de executar a vingança pelos seus redimidos. E ele fez isso sozinho. Ele declara isso no verso 5, veja. No verso 5 de Isaías 63 ele diz: olhei e não havia quem me ajudasse, e admirei-me de não haver quem me sustivesse, pelo que meu próprio braço me trouxe a salvação, e o meu furor me susteve. Vejam que declaração maravilhosa, meus irmãos. Ainda usando a ilustração de filmes, nós já vimos muitos filmes nos quais um homem só sai destruindo aí um exército inteiro. Aqueles filmes não são verdadeiros, obviamente, mas eles apontam para a verdade de que o servo do Senhor, o ungido, o Messias, ele é poderoso o suficiente para sozinho, sem a ajuda de ninguém, vencer, derrotar, destruir todos os seus inimigos. Isso fala, obviamente, da nossa total incapacidade. Sião não tinha condições de realizar a sua própria libertação. Sião não tinha força para vingar a si mesma. E nós, meus irmãos, nós também somos completamente incapazes. Esse verso nos fala da nossa completa incapacidade, da total incapacidade da descendência de Adão, de por seu próprio braço conquistar a sua libertação. Diante do mal, nós somos incapazes. Diante do mal, tanto externo, como aquele que está no nosso íntimo, no nosso coração. A salvação, ela pertence ao Senhor, do início ao fim. E isso é exemplificado aqui, através da ação desse guerreiro. Apenas ele poderia salvar o seu povo, derramando o seu próprio sangue, como um cordeiro mudo diante dos seus tosqueadores, e apenas ele poderia libertar os seus redimidos através do derramamento de sangue, não mais dele, mas dos seus opressores. Eu quero então, depois desse panorama na passagem, meus irmãos, dizer a vocês que esse texto é um convite para nós. Esse texto nos convida a repensarmos aquilo que imaginamos conhecer a respeito do Senhor Jesus Cristo. Nós gostamos de falar sobre a salvação, sobre a redenção, mas nós precisamos pensar sobre a redenção a partir do quadro completo. É verdade que o Senhor Jesus Cristo é bom, é verdade que Ele é eterno, cheio de graça, pleno de misericórdia. É verdade que Ele é cheio de compaixão por aqueles que sofrem debaixo do jugo dos perversos. Ele é bondoso para quem se achega a Ele, gemendo debaixo de um fardo pesado. Mas Ele não é só isso. Ele também é perigoso. Ele é perigosíssimo, meus irmãos, para com aqueles que se rebelam contra Ele. Ele é perigosíssimo para com aqueles que massacram e perseguem o seu povo amado. Ele é o Cordeiro de Deus, e essa figura evoca a ideia de mansidão e de humildade. Mas ele também é o leão da tribo de Judá. Ele é poderoso. Ele é terrível em sua ira. Ele também é terrível em sua justiça. E nós não podemos nos iludir achando que esse é um quadro apenas do Antigo Testamento. Ah, pastor, isso nós ouvimos muito. Pastor, isso é do Antigo Testamento. No Novo Testamento as coisas são completamente diferentes. No Novo Testamento só há graça. Não.
Veja o que o apóstolo Paulo diz que Jesus vai fazer no último dia. Abra sua Bíblia em 2 Tessalonicenses, capítulo 1. 2 Tessalonicenses, capítulo 1, do verso 3 até o verso 9. Vamos ler, meus irmãos, de maneira alternada. 2 Tessalonicenses, capítulo 1, do verso 3 até o verso 9, diz assim, leitura alternada: Irmãos, cumpre-nos dar sempre graças a Deus no tocante a vós outros, como é justo, pois a vossa fé cresce sobremaneira e o vosso mútuo amor de uns para com os outros vai aumentando. Veja, aqui Paulo fala da tribulação que a igreja suporta. E ele vai dizer agora que essa tribulação que a igreja suporta, ela é sinal de algo. Veja o verso 5. Sinal evidente do reto juízo de Deus, para que sejais considerados dignos do reino de Deus, pelo qual com efeito estáis sofrendo. Vejam o verso 6. É justo para com Deus, e ele paga tribulação. Então esse reto juízo ele é para quem? Para aqueles que atribulam a igreja. Verso 7. E a vós outros que sois atribulados, alívio juntamente conosco, quando do céu, veja a referência, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder. Estes sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu. Veja, não é um quadro só do Antigo Testamento. O Novo Testamento fala claramente de Jesus tomando vingança daqueles que se rebelam contra Ele e não obedecem ao Evangelho. Ele é anunciado como vingador no Antigo e também no Novo. O apóstolo João teve uma visão, irmãos, muito parecida com a do profeta Isaías. Abra sua Bíblia em Apocalipse e veja o que está escrito no capítulo 19. Apocalipse 19, do verso 11 até o verso 16. Abra lá. Apocalipse capítulo 19, do verso 11 ao verso 16. Novamente leiamos de forma alternada. Diz assim: Vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Seus olhos são chamas de fogo, na sua cabeça há muitos diademas. Tem nome escrito que ninguém conhece. Seu nome é Deus. Está vestido com um manto tinto de quê? E o seu nome se chama o Verbo de Deus. Vejam o verso 15 como lembra Isaías 63. Sai da sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações, e ele mesmo as regerá com cetro de ferro, e pessoalmente o que? Pisa no lagar do vinho, do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Tem no seu manto, na sua coxa, um nome escrito: quem? Rei dos reis e Senhor dos senhores. É a mesma imagem, meus irmãos. O Senhor Jesus Cristo é aquele cujo amor é mais durável do que as montanhas. Mas nós também precisamos entender que Jesus é aquele cuja ira é mais incandescente do que o aço derretido. Se nós desejamos ter uma dimensão da incandescência ou do ardor da ira de Cristo, nós precisamos ainda ler Apocalipse 6, do verso 12 ao verso 17. É uma passagem bem conhecida e ela diz assim: vi quando o Cordeiro abriu o sexto selo e sobreveio o grande terremoto.
O sol se tornou negro como um saco de crina, a lua toda como sangue, as estrelas do céu caíram pela terra, como a figueira, quando abalada por vento forte, deixa cair os seus figos verdes. E o céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Então todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos e todo escravo e todo livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes e disseram aos montes e aos rochedos: caí sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles, e quem é que pode suster-se? A pergunta que eu faço a vocês agora é: em que ouvir falar da ira de Cristo nos é útil? Como é que nós devemos reagir a Isaías 63 e a todas essas demais passagens? Irmãos, o que a palavra de Deus requer de cada um aqui nesta noite é que a nossa reação seja a de contínua submissão a este Cristo. A palavra de Deus exige que nós reajamos nos submetendo a Ele continuamente, curvando-se diante dEle, beijando a sua mão, quedando-se aos seus pés, clamando por misericórdia. Nós somos advertidos pela palavra de Deus que dentro em pouco se lhe inflamará a ira, mas ela também já nos consola dizendo que bem-aventurados são todos aqueles que nele se refugiam. Então, dentro em pouco, meus irmãos, só mais um pouco, e a ira do Cordeiro se inflamará contra aqueles que permanecem rebeldes. Isso requer que nós nos examinemos.